Olá, turma. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar falando das reações espontâneas de oxirredução, que são as reações que ocorrem em pilhas, baterias e a corrosão, ok? O material que nós vamos utilizar hoje, os slides, é o material produzido pelo professor Agamenon Roberto. É um material bastante dinâmico, diversificado, onde a gente pode analisar com mais detalhes como ocorre realmente essas reações de oxirredução, ok? Vamos dar início. Então, ó, primeiro de tudo, nós temos, ó, como exemplos, a pilha, a bateria, que nestes dois casos nós temos o que? Reações químicas produzindo corrente elétrica, ou seja, a produção de corrente elétrica, a geração de corrente elétrica em pilhas e baterias, elas são provenientes de reações químicas. Já no segundo caso, eu tenho a corrente elétrica produzindo uma reação química, que isso será o nosso próximo conteúdo, que é a eletrólise, ok? Então, olha só, a relação que existe entre as reações químicas e a corrente elétrica, ela é estudada por um ramo da química chamado de eletroquímica. Então, esse conteúdo ele abrange o estudo da eletroquímica, que é quando eu tenho as reações químicas que são formadas a partir da passagem de corrente elétrica. Então, olha só, quando uma reação química de oxirredução ela é espontânea, ela produz energia elétrica. Daí nós teremos uma pilha eletroquímica, ou simplesmente uma pilha, ok? Então, olha só, já quando uma corrente elétrica ela provoca uma reação química, nós teremos uma eletrólise. Esse tópico é o nosso próximo conteúdo, tá ok? Então, nós vamos com calma. A primeira pilha que nós vamos ver é a pilha de Daniel. A pilha de Daniel, ela é uma pilha que se baseia na seguinte reação. Eu tenho zinco metálico e eu vou reagir o zinco metálico com uma solução aquosa de sulfato de cobre. Observe que o zinco, ele desloca o cobre, onde eu tenho agora como produto o cobre metálico e uma solução aquosa de sulfato de zinco. O que acontece? Olha só, eu posso expressar essa reação na forma iônica, porque se você observar aqui, ó, o zinco passou de inox 0 para mais 2. Ele sofreu oxidação. O cobre passou de mais 2 para 0. Ele sofreu redução. Então, olha só aqui, ó, o zinco, quando ele está na placa, não é isso? Ele tem inox 0. Aí o que acontece aqui, ó? O cobre em solução, ele está na forma de cátion, cobre 2+. O que vai acontecer, ó? Os elétrons, eles vão migrar do zinco para o cobre, o cátion cobre que está na solução. Com isso eu tenho a formação do cobre sólido e o zinco, o cátion zinco na solução. Então, ó, Daniel percebeu que estes elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons de cobre 2+, cátion cobre 2+, por um fio condutor externo. E este movimento produz uma corrente elétrica. Então, olha só, basicamente nós temos esta representação. Vamos utilizar a mesma relação aqui, ó. Zinco metálico, solução aquosa de sulfato de cobre, solução aquosa de sulfato de zinco e cobre metálico. Presta atenção como é a montagem realmente dessa pilha. Olha só. Aqui nós temos, ó, uma solução aquosa de sulfato de zinco, onde eu tenho uma placa de zinco metálico mergulhada nessa solução aquosa de sulfato de zinco. No outro recipiente, eu tenho uma solução aquosa de sulfato de cobre. Sulfato de cobre. Onde eu tenho mergulhado nela uma placa de cobre metálico. As duas placas, ó, a placa de zinco e a placa de cobre, elas estão ligadas, interligadas, por um fio externo. Estão vendo aqui, ó, fio externo. Observe que eu tenho aqui, ó, esse sifão.
Esse sifão é o que nós chamamos de ponte salina. Aqui ele tem algodões nas suas extremidades e aqui dentro eu tenho solução, uma solução de um sal que vai sofrer dissociação gerando um cátion e um ânion. Vocês vão entender o porquê da ponte salina. Então observe o seguinte, no slide passado a gente viu que o zinco ele perde 2 elétrons para o cobre. Então, ó, quando essa placa de zinco ela perde 2 elétrons, ó, esses 2 elétrons eles são transferidos através do fio externo até a placa de cobre. Quando o zinco perde os 2 elétrons, o cátion zinco 2+ formado ele vai para a solução. Então, eu vou ter um excesso de cátion zinco 2+. Daí vai entrar em ação a ponte salina, onde o ânion da ponte salina vem para a solução para equilibrar essa quantidade de cátion com a entrada desse ânion da ponte salina, ok? Quando o elétron chega na placa de cobre, o que acontece? Essa placa de cobre está mergulhada na solução de sulfato de cobre. Eu tenho cobre 2+. Quando os 2 elétrons chegam aqui, ó, a cada 2 elétrons que chegam na placa de cobre, um cátion da solução, ele se acopla na placa, recebendo os 2 elétrons. Chega mais elétrons, mais um cátion vai para a placa. Isso vai fazer com que, meus queridos, com que, ó, olha só o que vai acontecer. À medida que a reação vai ocorrendo, a gente pode fazer as seguintes observações, ó. O zinco vai perder os 2 elétrons, ó. Perdeu. Então, o zinco, ele é o eletrodo que vai se desgastando com o passar do tempo, ó. Ele vai perdendo os elétrons, o zinco, os átomos de zinco vai saindo da placa em direção à solução na forma de cátion zinco 2+, e ela vai perdendo massa, vai se desgastando, à medida que os elétrons vão passando para a placa de cobre. Ao mesmo tempo, o que acontece? Essa solução aqui, ela fica mais concentrada, mais concentrada. Aí eu tenho um eletrodo de cobre aqui, ó, o eletrodo de cobre, não é isso? Observa que quando o elétron chega aqui, o cátion cobre 2+ da solução, ele vai em direção à placa, aumentando a sua massa. Vai aumentando a sua massa. Aumentando a sua massa, essa solução aqui fica mais diluída. Então, ó, o que acontece? A solução de sulfato de zinco, ela fica mais concentrada, porque aumenta a quantidade de cátion zinco 2+. E a solução de sulfato de cobre, ó, ela fica mais diluída porque os cátions cobre, à medida que chegam os elétrons, eles vão se acoplar na placa, aumentando a massa da placa de cobre, ok? Então, ó, nas soluções, nós teremos a passagem dos íons em excesso, de um lado para o outro, através da ponte salina. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó, como eu vou ter excesso de ânion sulfato, esse ânion sulfato passa para a solução de zinco para equilibrar aqui, ó, a quantidade de cátion zinco 2+. Ok? Como eu tenho aqui, ó, excesso de zinco 2+, esse cátion passa para a solução de sulfato de cobre para equilibrar a quantidade de ânion sulfato. Por isso que a solução de sulfato de zinco ela fica mais concentrada e a solução de sulfato de cobre ela fica mais diluída. Então, ó, e essa passagem acontece através da ponte salina, por isso que ela é importantíssima. Ela vai dar o equilíbrio dos íons presentes na solução ou nas soluções, ok? Então, olha só, neste processo a gente vai ter simultaneamente tanto a oxidação quanto a redução. O zinco perdeu os elétrons e o cobre ganhou esses elétrons. Então, olha só, o zinco perdeu os 2 elétrons, então eu tenho uma semi-reação de oxidação. Por que o nome semi-reação? Porque eu tenho as duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tenho a semi-reação de oxidação, onde o zinco perde os 2 elétrons, ao mesmo tempo que o cobre ele ganha esses 2 elétrons, né? Sofrendo a semi-reação de redução. Perde elétrons, oxidação. Ganho de elétrons, redução. Então, o que acontece? Eu posso escrever a reação de oxirredução que acontece naquele sistema.
que vai ser como? Ó, eu corto a quantidade de elétrons que são iguais, só que estão em lados opostos. Um está no produto, a outra está nos reagentes. E eu escrevo, ó, a reação global do que acontece naquela pilha. Ali é uma pilha. Então, ó, o zinco da placa de inox 0, eu tenho o cátion cobre 2+, na solução de sulfato de cobre. O zinco vai perder os 2 elétrons, indo para a solução, deixando a solução mais concentrada, não é isso? E o cobre recebe os dois elétrons, aumentando a massa do eletrodo de cobre. Essa é a reação global. É o que acontece de forma resumida. Então vamos lá, olha só o que realmente acontece. Primeiro, eu tenho a placa de zinco mergulhada numa solução de sulfato de zinco. Aqui eu tenho uma placa de cobre mergulhada numa solução aquosa de sulfato de cobre. As duas soluções estão interligadas por uma ponte salina. E as placas metálicas estão interligadas por um fio elétrico externo, um fio condutor externo. O que acontece? Olha só. O polo de onde saem os elétrons, aqui ó, a placa de zinco, ocorrendo a oxidação, ele é chamado de ânodo. Ânodo, também chamado de polo negativo. Então, polo negativo, chamado de ânodo, é onde acontece a oxidação. Já o polo, já aqui, ó, a placa de cobre, tá? Que é onde chegam os elétrons, ó, e sofrendo a redução, ele é chamado de cátodo, que é o polo positivo. Então, polo positivo, chamado de cátodo, sofre redução, onde nós temos a redução, ok? Então, ó, vamos lá. A representação de uma pilha. Segundo a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, toda pilha deve ser representada dessa forma, ó. Primeiro, a espécie que sofre oxidação. Esses dois tracinhos aqui é a ponte salina, tem que colocar. E aqui as espécies que sofrem redução. Então, na pilha de zinco e cobre, ó, para a pilha de Daniel, eu tenho a espécie que sofre oxidação, zinco 0 sendo transformada em zinco 2+, tá? Essa única barrinha aqui, para dizer que houve oxidação. Duas barra dupla para indicar a ponte salina. E aqui a espécie que sofre redução, o cobre 2+, sendo convertido em cobre 0, ok? Então é assim que a gente representa uma pilha, segundo a IUPAC. Vamos fazer aqui uns exemplos só para a gente pegar bem estes conceitos que nós analisamos, de redução, oxidação, polo positivo, polo negativo, ânodo, cátodo, só para a gente ter uma firmeza maior nesses conceitos. Ó, observando a pilha abaixo, responda. Aqui eu tenho uma pilha de o cobalto sofrendo oxidação, ponte salina, e o ouro sofrendo a redução. Tá? Aqui é aquela forma de representação da pilha. Aí a pergunta, quais as semi-reações? Ou seja, ele quer que a gente escreva a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Então aqui, ó, o cobalto ele perde 2 elétrons. Então a semi-reação de oxidação é o cobalto menos os 2 elétrons que ele está perdendo, se transformando em cobalto 2+. Isso mesmo aqui, ó, é menos, não está errado não, tá? Porque se você não representar aqui, você coloca para cá, ó, para o reagente, cobalto 2+, mais 2 elétrons, que o elétron passa a ser produto. Então aqui eu estou dizendo que ele está perdendo 2 elétrons. E agora a semi-reação de redução. O ouro, 3+, ganhando 3 elétrons, se transformando em ouro 0, ok? Então está aqui as duas reações de as duas semi-reações de oxidação e redução. Agora ele quer a reação global. Detalhe, gente, para a reação global, eu tenho que equilibrar o número de elétrons ganhos com o número de elétrons perdidos. Isso quer dizer o quê? Esse valor tem que ser igual. Então aqui, ó, cobalto perdeu 2 elétrons, o ouro ganhou 3 elétrons, então não está equilibrado. Então, ó, se eu pegar a primeira semi-reação e multiplicar por 3, e pegar a segunda semi-reação e multiplicar por 2, eu vou igualar o número de elétrons, ó. Presta atenção o que vai acontecer. Ó,
multipliquei a primeira por 3, então 3 átomos de cobalto perderam no total 6 elétrons e produziram 3 cátions cobalto 2+, isso é a semi-reação de oxidação, e o ouro eu vou multiplicar por 2, multiplicando por 2, 2 cátions ouro 3+, receberam os 6 elétrons, produzindo 2 átomos de ouro metálico, não é isso? Agora observa aqui, ó, quantidade de elétrons perdidos é igual à quantidade de elétrons ganhos. Agora a semi-reação, a reação global, 3 átomos de cobalto metálico reage com 2 cátions ouro 3+, que está na solução, formando 3 cátions cobalto 2+, que está na solução, e 2 átomos de ouro que está na placa. Essa é a reação global. Pergunta-se, ó, continuamos com a mesma pilha. Quem sofre oxidação? Nesse caso, a perda de elétrons, quem sofreu foi o cobalto, tá? Quem sofre a redução? Quem sofreu a redução aqui, ó, não foi o AU, foi o cátion ouro 3+, tá? Ele ganhou os elétrons perdidos pelo cobalto. Qual o eletrodo positivo ou cátodo? Eletrodo positivo é o eletrodo onde chegam os elétrons. Ele é o eletrodo positivo, que é o cátodo. Então, quem recebeu os elétrons é o AU3+, que no caso é a placa de ouro metálico aqui, ó, AU, tá? Qual o eletrodo negativo ou ânion? É o cobalto, que perdeu os elétrons. Qual eletrodo será gasto? O eletrodo que terá sua massa reduzida é o eletrodo que perde elétrons, sofre oxidação, cobalto. Qual dos eletrodos terá sua massa aumentada? A massa aumentada será o do eletrodo que recebe esses elétrons, que sofre a redução, o eletrodo de ouro. Aqui uma questãozinha da Covest de 2005. Ó. Nós temos essa pilha aqui, ó, magnésio sendo convertido em cátion magnésio 2+, fonte salina, ferro 3+, cátion ferro 3+, sendo convertido em ferro metálico. Vamos lá, letra A. O magnésio sofre redução? Se a gente observar aqui, ó, o magnésio sofreu foi oxidação, ele perdeu elétrons. O ferro é o ânodo ou polo negativo? O ferro é o ânodo? Não. Ó, o ferro recebeu os elétrons, então ele é o polo positivo, ele é o cátodo. Letra C. Os elétrons fluem pelo circuito externo do magnésio para o ferro? Certíssimo. Tá? Isso é uma reação de oxirredução nesta pilha. Tá? Letra D. A dissolução do eletrodo de ferro, ele vai se dissolver, vai diminuir sua massa? Não, vai ter o aumento que ele está sofrendo redução. Ele vai aumentar a massa. Letra E. A concentração da solução de Mg2+, diminui com o tempo? Não, como está sofrendo a oxidação, a concentração da solução do cátion magnésio, ela vai aumentar, tá? Ela vai aumentar, vai ficar mais concentrada. Ó, quem sofre, o eletrodo que sofre a oxidação, a solução a qual ela está mergulhada, aumenta a concentração. O eletrodo que sofre a redução, a solução que esse eletrodo está mergulhado, ela fica mais diluída, ou seja, menos concentrada, tá bom? Terceiro exemplo, as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas por quem? Pela termoquímica? Não, aqui é a relação de temperatura e reação química. Na eletroquímica? Verdade. Na cinética química tem a ver com a velocidade das reações químicas. Equilíbrio químico? Não, o equilíbrio químico ele estuda a partir da velocidade da reação direta com a reação inversa, reações reversíveis. Na ebuliometria é quando você tem um solvente puro, você adiciona um soluto não volátil e não iônico, e com isso você terá uma alteração no ponto de ebulição da solução, onde sempre a solução tem um ponto de ebulição maior do que a do solvente puro. Isso é ebuliometria ou ebulioscopia, é a mesma coisa. Questão 4. O polo onde saem os elétrons em uma pilha é, olha só, polo que sai os elétrons. Os elétrons saem do polo negativo.
O polo negativo, ele é chamado de ânodo. Polo negativo é chamado de ânodo. O polo positivo é chamado de cátodo. Ó, faz uma relaçãozinha simples. Polo positivo, positivo vem de cátion, cátion, cátodo. Polo negativo, carga negativa, ânion, ânodo. Faz essa relaçãozinha que você não confunde o nome dos polos. Polo positivo, cátodo. Polo negativo, ânodo. Os metais que fazem parte de uma reação de oxirredução têm uma tendência a ceder ou receber elétrons. Ou seja, nós temos metais que têm uma maior tendência em perder e nós temos metais que têm uma maior tendência em receber esses elétrons. E a essa tendência de ceder ou receber elétrons, ela é determinada pelo potencial de eletrodo, que eu vou representar pela letra E. E esse potencial de eletrodo, ele é medido em volts, tá? Eu vou representar por V. Ou seja, é uma corrente elétrica, não é isso? Então, olha só, quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior é a tendência do metal em ceder elétrons, ou seja, perder elétrons. Só que, por outro lado, quanto maior for a medida do potencial de redução, maior a tendência do metal em ganhar elétrons. Isso é medido, ó, esse potencial ele é medido quando esta reação de oxirredução ela é submetida a uma pressão de 1 atmosfera, 25 graus Celsius, e a solução que está ocorrendo, essa reação de oxirredução, ela tiver uma concentração de 2 mols, de 1 mol por litro. Concentração de 1 molar. Aí, olha só. Quando a solução ou as soluções estão submetidas a essas condições, que aqui é as CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, e a essa concentração, aí eu vou ter chamado o potencial normal de eletrodo, que é o E com a bolinha em cima, tá? É como se fosse o eletrodo padrão, é chamado de eletrodo padrão, que é o potencial normal de eletrodo. Então, esse potencial ele é medido tomando-se como referência. A gente tem uma referência. E quem vai ser essa referência? É o eletrodo de hidrogênio, que ele tem um potencial de 0 volts. Então, a partir do eletrodo de hidrogênio, você vai saber quem é o metal que tem a maior que tem tendência em sofrer oxidação, potencial de oxidação, e qual metal que tem um maior potencial de redução, ok? Então, olha só, nós temos essa relação aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eletrodo padrão de hidrogênio, ó. Redução. Ó, eletrodo padrão de redução, 0 volts. 0 volts. Aí aqui você observa ó, que eu tenho valores positivos, valores negativos. Isso é através desses valores que eu vou saber se ele tem a maior ou menor tendência em sofrer redução ou oxidação. Eu vou mostrar isso nos exemplos, tá? Porque qualquer questão que utilize esses valores, a questão tem que te dar a semi-reação ou as semi-reações, ok? A gente não precisa decorar esta tabela. Então fica bem atento no exemplo. Ó, nós temos aqui ó, a pilha de Daniel. Nós temos aqui ó, a redução do zinco com o eletrodo padrão aqui ó, com potencial padrão de redução de menos 0,76 volts. Olha só, menos 0,76 volts. E aqui nós temos a semi-reação também de redução do cobre, com o eletrodo padrão de redução de mais 0,34 volts. Aí você pode perguntar, ó, primeiro, professor, aí eu tenho duas semi-reações de redução. Duas semi-reações de redução. Mas nós sabemos que nas reações de oxirredução, para um sofrer a redução, é porque o outro está ganhando, está perdendo, está sofrendo oxidação. Como é que eu vou saber? Por esses valores aqui, ó. Eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Então, vamos lá, ó. O cobre tem um maior potencial de redução. Observa que está positivo. Então, o cobre ele tem a maior tendência em ganhar os elétrons. Aí você olha para o zinco com o valorzinho do eletrodo padrão negativo. Ele tem a maior tendência em sofrer
redução, em sofrer oxidação, em perder elétrons. Então, ó, o que que vai acontecer? Eu pego o do cobre, que já está escrito corretamente, ele irá sofrer redução e reescrevo ela. Tá vendo aqui, ó? Reescrevo ela. Aí a do zinco aqui, ó, eu sei que o zinco ele tem tendência é o quê? É a sofrer oxidação. Eu vou inverter essa reação, ó. Eu inverto essa reação. Invertendo essa reação, eu inverto o sinal do eletrodo padrão, ó. Eletrodo padrão. Aqui fica positivo, tá vendo? Agora eu só faço o que aqui, ó? Cancelo os elétrons ganhos e perdidos, ó. Ganhou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons. Cancelo e reescrevo a reação de oxirredução, ó. O zinco metálico perde 2 elétrons na a solução de cobre 2+, ganha os 2 elétrons. Eu tenho a transformação de zinco ao aumento da concentração da solução de por zinco 2+, e a formação de cobre metálico. Para que essa reação aconteça, eu tenho uma diferença de potencial, que a gente pode chamar de FEM, né? Que é a DDP, diferença de potencial ou força eletromotriz, igual a... Aí eu faço só somar. 110 ou 1,10 volts. Então, quando essa reação acontece, eu tenho um potencial, uma diferença de potencial padrão de 1,10 volts, ok? Só que você tem que lembrar o seguinte: as semi-reações elas vão ser dadas ou voltadas somente para a redução ou somente para a oxidação. Nesses dois casos aqui está voltado para a redução. Só que, ó, quem tem um valor positivo ou mais próximo do valor positivo tem tendência a ganhar. Quem tiver o menor valor ou valor negativo tem tendência em perder, sofrendo oxidação. Aí você reescreve as equações de forma correta, tá ok? Olha só esse exemplo aqui, ó. Conhecendo as seguintes semi-reações e os seus potenciais padrão de redução abaixo, determine a DDP, que é a diferença de potencial, da pilha formada pelos eletrodos indicados. Então aqui nós temos, ó, semi-reação de redução do estânio, o estânio ganhando 2 elétrons, tem um eletrodo padrão de menos 0,14 volts, e aqui nós temos o cátion prata, ganhando 1 elétron, ele tem um eletrodo padrão de redução de mais 0,80 volts. O que acontece nesse caso? Eu tenho que observar quem realmente tem a tendência em sofrer a redução e quem realmente tem a tendência em sofrer a oxidação. Então, ó, a prata, a semi-reação de redução da prata, ó, como o eletrodo é positivo, tá mais 0,8, 0,80 volts, então o eletrodo de prata está escrito corretamente, ele sofre a redução. Já o do estânio, ó, está um valor negativo. Por quê? Porque ele tem a tendência a sofrer oxidação. Então, eu vou reescrever essa semi-reação de cima, invertendo a semi-reação, transformando ela de redução para oxidação e invertendo o sinal do eletrodo padrão. Então, ó, explicando, o potencial de redução da prata é maior do que a do estânio, porque é positivo. Então, a prata ela vai sofrer a redução. Está escrito corretamente. O estânio sofre a oxidação. Vou inverter a semi-reação e inverter o sinal de negativo para positivo. Então, nós vamos ter assim, ó, essa reação aqui, ó. Tá ok? Agora, observação. Vamos observar que aqui eu tenho um elétron e aqui 2 elétrons, não é isso? Só que a quantidade de elétrons ganhos não será igual à quantidade de elétrons perdidos. O que é que eu faço? Eu vou pegar a semi-reação da prata e vou multiplicar por 2. Só que aqui eu não multiplico o eletrodo padrão, não. Multiplico só a semi-reação, ó. O eletrodo padrão continua o mesmo. Então, ó, reescrevi o eletrodo padrão da prata, multipliquei por 2, mas o valor do eletrodo padrão continuou o mesmo, mais 0,80. Multiplico só a semi-reação. Aí vou reescrever a semi-reação do estânio, como ele estiver sofrendo oxidação, e inverto o sinal. Então aqui, ó, agora sim, ó. Agora sim, ó, corto aqui. Então eu tenho estânio mais 2Ag+, produzindo
Estânio, 2 mais 2 Ag. A soma dos eletrodos, quando eu somo os dois, dá 0,94 volts positivo. Letra D. Aqui é simples, a gente vai pular para não perdermos tempo. Com calma vocês dão uma olhadinha em casa quando eu passar esses slides para vocês, tá bom? Para vocês treinarem. Agora vamos para uma coisa interessantíssima, que é o estudo da eletrólise. Mas a eletrólise é o tema da nossa próxima aula, que é só para vocês terem um gostinho e ver qual é a diferença da eletrólise para a reação as reações espontâneas de oxirredução, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, ó, a cromação, tá? O banho de ouro em peças metálicas, ó, a niquelação, tudo isso é feito pela eletrólise. Mas esse é o conteúdo da nossa próxima aula. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.